Olá pessoal, saudações, namastê, sejam bem-vindos a essa live comigo, bruxo e mago Magno Constantino. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Despertar da Magia, que está vindo com força total, gás total, agora no dia 30 de novembro, aqui mesmo no Facebook, você vai ter a oportunidade de despertar a magia. Nós faremos uma live aberta onde você vai poder tirar suas dúvidas e entender como vai funcionar o maior projeto de formação de magos e bruxas do Brasil. Isso mesmo. É uma parceria entre a Ordem Mística do Rei Salomão e Shambhala, o Templo da Luz Superior. Juntos, nós vamos trazer para vocês esse projeto com uma plataforma magnífica de cursos sobre magia, ocultismo, espiritualidade, umbanda, candomblé, quimbanda e muitas outras artes da alta magia, como goétia, magia enoquiana e por aí vai. Então essa é a sua oportunidade, você vai poder aprender sobre oráculos, vai poder aprender sobre mancias. Essa é a sua oportunidade de despertar magia na sua vida, assim como eu fiz um dia. E já eu vou contar para você um pouquinho da minha história e como eu comecei na magia. Já falei isso outras vezes no programa Despertar da Magia, na extinta Rádio Voz de Aruanda, e já falei também aqui mesmo no meu canal do YouTube. Mas hoje vai ser uma conversa diferente. Eu vou te contar pontos que ainda não havia revelado para ninguém sobre a minha história dentro da magia e dentro da bruxaria, sobre a minha trilha espiritual que fez com que eu despertasse a magia na minha vida e quero ajudar você a despertar a magia na sua. Esse projeto Despertar da Magia, que vai acontecer em live, um workshop online aqui no Facebook e no YouTube, vai acontecer no dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas. Então, no dia 30 de novembro, eu e você, nós temos um encontro marcado aqui mesmo para que a gente possa conversar sobre como despertar a magia na sua vida. Então, esse projeto ele tem como equipe o Rony Constantini, o Lucas Vierini e também a Alice Almeida. Juntos, nós vamos trazer para você o despertar da magia. Nós vamos ajudar você a encontrar o ponto-chave, o ponto de virada da sua vida através de rituais, através de conhecimentos muito antigos que pode e vai ajudar você a despertar magia na sua vida. Eu vou começar contando como que eu conheci a magia do começo, né? Começar do começo. Desde sempre, eu sempre tive a necessidade de estudar a espiritualidade. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curioso em todos os assuntos relacionados ao misticismo, ao ocultismo. E essa curiosidade me levou a trilhar várias tradições religiosas que estavam acessíveis para mim naquela época, até porque eu comecei a trilhar com 13 anos de idade, então era muito jovem, ainda muito imaturo para compreender os dogmas, os rituais, os preceitos e os fundamentos das religiões. Basicamente, eu comecei pelas religiões que todo mundo provavelmente deve ter começado, que são as religiões cristãs. Dentro do culto ortodoxo, dentro do culto católico, eu não consegui me encontrar. Eu tinha grande dificuldade para entender toda a liturgia, toda a missa, e não tinha muito interesse. Não era algo que me despertava, não era algo que me chamava a atenção. Tudo para mim, dentro da ritualística, para mim ela era bastante tediosa. Bem, de modo que eu acabei indo buscar nas igrejas evangélicas, né, no protestantismo, aquilo que eu não tinha encontrado dentro do catolicismo. E também a mesma coisa.
são fervorosos, são muito eloquentes, são bastante calorosos, né? Mas ainda me faltava. Algo ainda não fazia sentido para mim. Essas religiões, no geral, as religiões cristãs, elas não estão preparadas para serem questionadas. Ou as religiões ou os seus dirigentes. Eles não estão preparados com membros que vão questionar, que vão, de alguma maneira, incentivar a procura, a busca por algo mais. Eles têm respostas prontas para tudo, versinhos rimados da Bíblia para tudo, e essas são as respostas supremas, né? O resto você vai buscar em jejum ou oração. E ainda assim eu ainda tinha interesse em algo mais. Esse contato com a igreja evangélica me fez ter uma experiência com entidades. Isso mesmo. Eu comecei a entender, a perceber que muitas das vezes eram invocados nos fiéis entidades, espíritos que para aquele contexto eram tidos como malignos. E eu quis entender mais. Eu falei, mas poxa, então há um plano espiritual onde há outros espíritos, espíritos que não estão ditos aqui na Bíblia, não estão citados aqui nos livros, né? No livro sagrado de Deus, na palavra de Deus. Só que isso tudo era muita heresia dentro daquele contexto. E eu comecei a perceber que a roupagem cristã não me vestiria bem. E eu tive algumas experiências muito negativas dentro dessas religiões cristãs devido a uma série de fatores que eles nunca davam respostas. Como, por exemplo, o pós-morte, como, por exemplo, o karma, a reencarnação, né? Eram conceitos que eu já havia lido, estudado a respeito, e ainda assim eu queria respostas. E as respostas da Bíblia ainda não eram convincentes. Ou as interpretações daqueles ditos sacerdotes não tinham a precisão ou o cuidado necessário para tratar de assuntos tão delicados, mas que ao mesmo tempo muito simples, né? Então, eu me desvinculei do cristianismo e comecei a estudar o espiritismo. O espiritismo de Allan Kardec era muito acessível. Eu já vinha de uma criação onde eu já tinha acesso a muitas religiões, a muitas fés. Eu já vinha de uma criação eclética, né? Então, eu tenho lembranças religiosas de muito jovem, de muito pequenininho, visitando Seixonoye, Vale do Amanhecer, Igreja Messiânica, Ramatiz, Templo Budista, Hare Krishna, terreiros de Umbanda e Candomblé, terreiros de Quimbanda. Então eu já tinha essa visão de que o universo não estava restrito em um livro escrito por homens e não era só aquilo dali. Tinha algo mais. E tem, né? Tem algo mais. Então, de fato, eu comecei a questionar. E esses questionamentos me levaram até o espiritismo, que, de certa forma, serviu como uma base para que eu entendesse muito mais ou trilhasse caminhos mais longos e profundos. Eu peguei uma revista, na época, uma revista espírita que era vendida em bancas, e nessa revista falava-se sobre religiões da nova era, religiões que não tinham tanto espaço na sociedade por causa das crenças cristãs serem muito dogmáticas e até às vezes pragmáticas, no sentido de só o cristianismo que salva e pronto, né? Você não pode
ser de nenhum outro culto, porque não é divino. E de fato, eu na matéria, em uma das matérias dessa revista, tinha um termo chamado Wicca, citava a religião Wicca como sendo uma prima ou parente distante do espiritismo. Eu falei, uai, bacana, né? Muito interessante. Eu nasci e cresci em Ribeirão das Neves, que é uma região metropolitana de Minas Gerais, mas sempre tive acesso à internet. Desde sempre, eu sempre tive computador e acesso à internet. Naquela época, né, naquela versão do Windows, naquela realidade, a internet ainda não era tão ampla. Eu lembro que eu pesquisei sobre o Wicca no Google e só tinha 5 páginas disponíveis, e as 5 páginas disponíveis que tinha falando sobre o assunto eram em inglês. O que para mim, naquele momento, era uma grande dificuldade, porque eu não dominava o idioma, era muito jovem, mal falava o português, né? Até hoje ainda patino um pouquinho no português. E de fato, seria uma grande dificuldade traduzir essas páginas, então eu teria que começar uma outra linha de estudo, uma outra construção de raciocínio para poder traduzir aquelas páginas. E eu precisava de algo imediato, porque, como todo bom ariano, quer as coisas para ontem. Então, o que eu fiz? Eu fui na biblioteca municipal para poder ver se tinha algum livro. Era um período de férias, disso eu me recordo nitidamente. Acredito que eram férias de julho. Já já você vai entender o porquê dessa minha linha de raciocínio. A minha prima sempre ia lá para casa nas férias escolares para que a gente pudesse passar as férias juntos. E a gente estudava, conversava e aprontava muito juntos. E ela estava nessa ocasião. E eu lembro que nós saímos, nós fomos para a biblioteca a pé. Acredito que a gente deve ter andado uns 10 quilômetros, não era perto da minha casa. Andamos e, de fato, quando chegamos na biblioteca, começamos o momento de peritos em busca de informações sobre o que era a Wicca. No texto da revista ao qual eu encontrei esse nome, Wicca, eu tive acesso de que era uma religião voltada aos povos celtas. E nos livros, a única coisa que nós encontramos foi uma citação de no máximo 3 linhas que falava que os celtas eram povos do norte da Inglaterra, blá blá blá, e só. Não entrava em detalhes, e aquilo ainda era muito vazio para mim, que desejava de fato entender, compreender, mergulhar e dominar sobre o assunto. Bem, então nós falamos, né, para a recepcionista da biblioteca o que a gente estava procurando e que nós não tínhamos encontrado nos livros. Então ela também comprou a causa e falou, deixa eu ver o que eu posso fazer, e ela foi para o computador. Nisso eu alertei, eu falei, não tem, só que ela tinha conhecimento de palavras-chave para facilitar a pesquisa. Porém, a pesquisa continuou empacada, porque quando ela jogou celtas no Google, a única coisa que aparecia era o carro celta. E de fato a gente ainda precisava de mais e mais. Só que na biblioteca tinha um programa de tradução de páginas estrangeiras para o português. Então, aí sim começa um pouquinho de água saciando a minha sede, saciando a minha curiosidade em entender mais sobre a magia, a bruxaria e a espiritualidade em um todo. De modo que ela fez a impressão, né, fez a tradução, posteriormente a impressão, e deve ter dado mais ou menos umas 10 ou 15 páginas, só que essas páginas impressas, elas seriam emprestadas, elas não poderiam ficar para mim. E aí o que eu fiz? Eu levei para casa e, junto com a minha prima, nós passamos tudo a limpo para um caderno. Caderno esse
que se transformou o meu Livro das Sombras. Isso mesmo. O Livro das Sombras é um instrumento mágico que todo bruxo ou mago precisa ter, ao qual ele vai anotar as suas experiências, os seus conteúdos, aquilo que você aprendeu dentro da magia, aquilo que você teve contato de novo. Alguns anotam até os sonhos que teve na noite anterior. É uma espécie de diário, onde você vai colocar, descrever tudo que foi importante na sua jornada, na sua trilha espiritual. E eu fiz essas anotações, devolvi os originais para a biblioteca da época, mas ainda faltava mais. Ainda era pouco o conteúdo que eu tinha acesso, eu queria mais. E então, eu me recordo que comecei a trocar algumas figurinhas com os amigos do grupo de rock, né, os roqueiros. Só que eles tinham uma pegada mais pro satanismo, né? Eles falavam muito sobre Satã, sobre seitas, sobre Lúcifer. E em um dado momento passei a estudar sobre isso também. Porém, depois, lá pro mês de novembro desse mesmo ano, eu saindo era 2 de novembro, era o Dia dos Mortos, né? Dia de Todos os Santos. E a minha avó sempre teve o hábito de ir ao cemitério visitar o meu finado vô, a tumba, né, do meu finado vô. E nessa visita, eu sempre a acompanhei, quando nós saímos do cemitério, bem na parada de ônibus tinha uma banca de revista. E eis que o inusitado acontece. Estava lá este livro, A Magia Hoje, livro Wicca, da autora Ed Van Fel, editora Scala. É um livro fininho, convenci a minha avó de que eu precisava desse livro urgentemente, por questão de vida ou morte, e consegui, né? Ela me deu de presente esse livro, foi o meu primeiro livro de magia. Hoje eu acredito que ele esteja esgotado, não exista mais, porque ele faz parte de uma coleção da série Wicca. Essa coleção extinta, quando eu comprei esse exemplar, eu descobri que ele era o número 17, ó. O exemplar número 17, ou seja, haviam outros 16 anteriores a ele. E o que eu fiz? Eu precisava comprar todos. Então eu comecei a trabalhar em um trailer dos meus pais, e comecei a economizar dinheiro, o dinheiro que eu recebia de lanche e o dinheiro que eu recebia de transporte para poder ir para a escola. Comecei a economizar, comecei a caminhar muitos quilômetros até a escola para poder economizar o dinheiro do transporte e sobrar o dinheiro para um final de semana ir na banca e comprar um novo exemplar ou os exemplares anteriores dessa série. E assim começou a minha jornada espiritual. A minha primeira leitura deixou claro que era isso que eu queria, que eu tinha me encontrado, mas eu ainda não tinha despertado a magia. Eu era só um estudante, apenas um aprendiz. E eu precisava despertar a magia na minha vida. A magia financeira, a prosperidade, os caminhos abertos, a inteligência, a sabedoria, para que tudo isso ficasse mais claro para mim e eu, de fato, conseguisse me desvencilhar de todos aqueles dogmas limitantes que as religiões tradicionais haviam colocado como estigma na minha vida. E então, comecei a economizar. Aos poucos eu fui montando, né, fazendo a aquisição de outros exemplares, montando a minha coleção. E sempre muito atento à bibliografia dos livros, o que me permitia ir para outras fontes também, ir para outros autores. Então eu comecei a buscar outros autores, outras fontes, no intuito de melhorar, de
estar cada vez mais próximo da fonte. Bem, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu tive essas dificuldades. A primeira foi do idioma, logo comecei a trabalhar a questão do inglês para entender um pouco melhor e pelo menos fazer traduções pequenas de rituais, de receitas, de poções, para poder melhorar os meus rituais, para poder aprimorar o meu conhecimento, a minha teoria, porque chega um momento que você está cheio de teoria. Dentro da bruxaria, dentro da magia, há um caminho solitário. E esse caminho solitário, muitas das vezes, ele é muito doloroso, porque você estuda e teme praticar. Você tem receio de praticar, você tem receio de abrir um círculo, de abrir um ritual. E o que eu fiz? Eu fiz um ritual, meu primeiro ritual, eu desejei que eu precisava receber a iniciação. Eu precisava despertar a magia em mim. Esse primeiro momento, eu olhei para a lua e simplesmente pedi, desejei. Eu quero ser iniciado na magia, na bruxaria. Naquele momento eu desejei ser iniciado pela autora dos livros, porque até aquela instância era com ela que eu estava aprendendo, então eu a tinha e a tenho até hoje como a minha sacerdotisa. De modo que foi uma reviravolta na minha vida, muita coisa aconteceu nesse ano, no ano que eu tomei essa decisão. Eu tive alguns enfrentamentos, eu tive um mergulho profundo dentro de mim mesmo, para o autoconhecimento, para o autoaprimoramento, para uma reforma íntima que eu precisava fazer, sobre o que eu queria para mim, o que eu desejava para mim e para onde eu queria ir. Quais eram os meus objetivos? Qual era a razão da minha existência? Eu ainda não tinha essa resposta. Eu só tinha as indagações, eu só tinha as perguntas. Muita coisa aconteceu até que surge a oportunidade de mudar para o entorno sul de Brasília, mais precisamente na cidade de Lusiânia, em Goiás. Então nós viemos. Nesse mesmo ano que veio a família, localização essa ao qual eu resido até hoje, veio toda a família e nesse mesmo ano, acredito que foi no ano de 2005, nesse mesmo ano aconteceu um evento em Brasília chamado Kodama, que não existe mais, e nesse evento a autora desses livros estaria lá. No primeiro ano eu não consegui ir, no segundo ano também tive outro problema, mas no terceiro ano eu falei, eu vou ver essa mulher cara a cara, e teria uma bateria de workshops e rituais em 2 finais de semana, sendo que no último dia haveria, no segundo dia, o segundo e último dia, haveria uma iniciação na magia, uma iniciação na bruxaria. Falei, pronto, eu preciso estar lá, ou vai ou racha, é agora ou nunca, né? Então assim se deu. Houve o ritual, participei de todos os requisitos para essa iniciação, e a iniciação aconteceu, e de todas as pessoas que estavam ali naquele momento, nem todas foram escolhidas para serem iniciadas. Eu estava no hall dos escolhidos e eu tinha certeza que aquele seria o gatilho do meu despertar, mas ainda não era o despertar, era só o gatilho. E então eu fui iniciado na magia, dentro da bruxaria, pela bruxa Ed Van Feel, escritora e jornalista. Mas ainda faltava algo mais, então eu me deparo com as religiões de matrizes africanas, ao qual eu tive também foi uma outra escola, foi um outro divisor de águas, onde eu pude compreender ainda mais o que estava por trás do véu. Comecei a me desenvolver espiritualmente, comecei a frequentar as religiões de matrizes africanas como um membro, né, como um discípulo, e em seguida fiz as minhas consagrações,
Até que um dado momento, quando eu percebi, eu já era um sacerdote de matriz africana, né? Então, para oficializar essa, essa minha nova jornada, eu abri um templo e comecei a ajudar outras pessoas. Aí sim começa o meu despertar da magia. Foi quando eu descobri que o meu caminho poderia influenciar o caminho dos outros se eu fizesse as escolhas certas. As escolhas certas para mim, a princípio, mas escolhas que iriam facilitar com que outras energias, outras pessoas, outras fontes de ajuda chegassem até mim. E assim se deu. Eu comecei com a Ordem Mística do Rei Salomão, né? Um pouquinho antes, eu tive a oportunidade de participar, de dar uma entrevista para uma mãe de santo em um programa chamado Caminho Cigano. Era um programa de rádio. Eu fui convidado para fazer uma entrevista, para dar uma entrevista, para falar um pouquinho sobre a diferença entre a bruxaria e as religiões de matrizes africanas. E nessa entrevista, o programa bombou, né? Teve uma forte audiência e no final do programa os donos da rádio fizeram o convite. Que tal você abrir um programa falando sobre a bruxaria, sobre a Wicca e etc, né? Bem, a princípio eu me questionei, será que eu sou capaz disso? Será que eu tenho competência para isso? A insegurança ainda era muito grande, né? E o que eu fiz? Eu comecei a olhar o que eu já fazia e fazia muito bem. Era muito parecido, só ia mudar o meio de comunicação. Eu já fazia rituais em grupo, eu já ajudava pessoas pelo antigo Orkut, em grupos também, em fóruns. Eu tinha uma rede social chamada Wicca Brasil. Nessa rede social, eu lembro que a gente disparou, teve um mês que a gente chegou a 10 mil pessoas. A rede social não tinha nenhum ano de existência. E eu lembro que eu já fazia encontros em Brasília, no parque da cidade, ao qual incomodou, inclusive, algumas outras lideranças, né, pagãs. Fazia esses encontros e tinha a credibilidade das pessoas, né? Tinha público para isso. Então eu falei, bom, é isso mesmo, eu vou aceitar esse desafio do programa, porque vai servir de aprendizado para mim. E então, essa nova caminhada com o programa Despertar da Magia, que durou muito pouco, durou cerca de 2, 3 anos, mas foram também cruciais para a minha trajetória, para a minha caminhada. Comecei a escrever livros, hoje estou com mais de 67 livros publicados pelo Clube dos Autores e também pela editora Autografia, sendo o meu primeiro filho, pela Autografia, o primeiro livro foi o Wicca Perguntas e Respostas. Lá eu fiz um compilado de todas as perguntas que foram me enviadas para o programa no período em que o programa estava no ar. Eu reuni todas essas perguntas, preparei um texto bonito, o livro é muito bonito, é em papel pólen também, a capa é muito bem feita, muito bem diagramado. E fiz o lançamento desse livro. Eu já tinha outros títulos, né, escritos, mas que ainda não tinham me dado a visibilidade dentro da magia, dentro da bruxaria. De modo que eu percebi que a maior carência das pessoas eram justamente em ter alguém para ajudá-las, para auxiliá-las. Porque o caminho da magia, ele te permite muita coisa, menos errar. Quando você erra, você perde tempo, você perde dinheiro, você perde material e você também pode ganhar prejuízos espirituais por isso, prejuízos energéticos. Então eu percebi que as pessoas ainda não tomavam frente dos seus rituais, das suas práticas, por medo. Então eu me dispus,
sempre me coloquei à disposição, tanto por meio web quanto presencialmente, para ajudar essas pessoas. Hoje eu lidero mais de 50 páginas voltadas à magia e bruxaria. Tem o Wicca Friends, que é uma página para cada estado brasileiro. Tem o Wicca Brasil, tem o GOB, o Grupo Online de Magia e Bruxaria. Tem a Sala Mística, tem o próprio canal da Ordem Mística do Rei Salomão, tem o canal no YouTube, tem o Despertar da Magia, enfim. Então, eu coloquei uma série de ferramentas à disposição de pessoas que queriam, que gostariam também de trilhar a magia, mas que não tinham recursos ou não tinham alguém para ajudá-las. E eu digo para você o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se você chegou até esse vídeo, significa que você busca aquilo que eu buscava anteriormente. Uma mentoria, alguém para te ajudar, alguém para te dar as ferramentas que você precisa para que os seus rituais deem certo e para que os seus rituais funcionem. E eu tô aqui para isso. No dia 30 de novembro, às 19 horas, dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, eu estarei ao vivo em uma live para ajudar você, para te dar essas ferramentas que você precisa para que você consiga despertar a magia na sua vida. Um caminho solitário, ele é muito bom. Ele é muito bom no momento em que você precisa do autoconhecimento. Chega um momento na sua vida que você precisa de ajuda. E você precisa ser fiel, sincero a si mesmo para reconhecer isso. Hoje nós temos centenas de milhares de páginas na internet que estão disponíveis para você acessar, canais no YouTube para você assistir, livros com os mais variados temas e assuntos, aplicativos da própria Play Store para que você consiga estudar magia pelo celular. Porém, tudo isso é muito vazio se você não tem uma mentoria. A maior dificuldade que as pessoas têm é em pegar esse excesso de informações e peneirar e ver o que é importante para elas, o que é útil, o que de fato vai ajudá-las. Esse é o ponto de virada. Esse é o despertar da magia. Quando você encontra alguém para te ajudar. E eu, bruxo e mago Magno Constantino, estou me colocando à sua disposição. Para no dia 30 você participar desse workshop, dessa live comigo e juntos nós despertarmos a magia. O caminho com um sacerdote, com uma mentoria, ele é um caminho onde você pega trilhas mais seguras. Você vai pegar trilhas mais acessíveis do que você, por exemplo, substituições em rituais. Quando você não tem conhecimento sobre como substituir um ingrediente que você não encontrou, você simplesmente abandona a receita. E o seu sacerdote, ele pode te dar as ferramentas necessárias, eu vou te dar essas ferramentas, para que você consiga encontrar esse ponto de partida, esse despertar da magia na sua vida. Durante muito tempo eu pensei que eu não fosse conseguir, eu pensei que fosse tudo muito difícil. Principalmente quando eu me deparei com páginas em inglês para que eu pudesse entender. Mas hoje não adianta você ter páginas em português e você não ter dedicação. A maior receita que eu vou te dar no dia 30 de novembro é que você vai precisar ter dedicação e disciplina. Porque não se desperta a magia assim. Não é Harry Potter. Não é Sabrina, aprendiz de feiticeira. É um processo. Não é abracadabra. É um processo longo, onde você primeiro precisa conhecer a si mesmo, depois conhecer as ferramentas e, por último, conhecer as teorias e as receitas. Mas as receitas você mesmo as cria, mas você vai precisar de uma base para isso. E essa base eu vou ajudar você a conseguir, a conquistar o despertar da magia na sua vida por meio de rituais, estudos e rituais, teoria e prática, casadas, para que você consiga, de fato, alcançar o que você tanto almeja. Com o caminho da magia,
eu consegui abrir caminhos financeiros, caminhos profissionais, caminhos de amizade, eu melhorei a minha network, eu consegui abrir os caminhos profissionais, como eu disse, eu consegui conhecer mais pessoas que me deram outros acessos. O meu caminho profissional, hoje, bastante já trilhado, formulado, definido. Eu conquistei graduações através de rituais de abertura de caminhos, através de receitas simples que eu fazia no dia a dia. E hoje eu quero ensinar isso para você. Eu quero mostrar para você que é possível, como foi para mim, como é possível para você e como é possível, por exemplo, para as pessoas que estão na ordem mística do Rei Salomão comigo. São pessoas que em vários momentos da vida tiveram as suas pelejas, tiveram as suas limitações, mas elas têm acesso a ferramentas que podem ajudá-las. O que muitos querem é a faca e o queijo, e não querem se dar o trabalho de cortar esse queijo. E aí fica difícil, porque para tudo na vida você vai precisar se mover. Exige primeiro, a primeira moeda de troca é a sua disponibilidade. A primeira moeda de troca é o seu interesse em crescer. Muita gente passou pela ordem mística e de fato não almejou nada, não conquistou nada, porque não teve iniciativa. Não basta apenas pertencer a uma egrégora, a um culto, ou uma religião, ou a uma irmandade onde você deseja que os seus problemas sejam resolvidos no método miojo, no método instantâneo, no método 5 minutos e já está pronto. Não existe. Todo caminho sério, toda tradição, religião, cultura, filosofia séria, ela requer prática, ela requer estudo, ela exige de você experiência. E você tendo uma mentoria para isso, fica muito mais fácil trilhar o caminho. Fica muito mais fácil você entender e compreender como chegar até onde você deseja. Mas para isso você precisa entender o que você deseja. E sabe como que você vai conseguir encontrar essas respostas? Pelo autoconhecimento. A primeira ferramenta que a bruxaria e a magia vai te dar é o autoconhecimento. É o conhecer a si próprio, a si mesmo. Entender quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades, quais são as suas habilidades, aquilo de bom que você tem e que você pode transformar isso em dinheiro, em harmonia, em amor, em um relacionamento sério, fixo, enfim. Qual é o seu objetivo não interessa, desde que você tenha foco, desde que você tenha meta, desde que você tenha disciplina, desde que você tenha responsabilidade. E uma boa mentoria. Eu vou estar aqui no dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, aguardando você para uma conversa séria sobre como despertar a magia na sua vida. Como despertar a magia nos seus caminhos. Como abrir os seus caminhos. Como os caminhos do amor, os caminhos financeiros, os caminhos espirituais, os caminhos da prosperidade, da abundância infinita. Esse é o momento. A bruxaria, a bruxaria e a magia, elas podem e vão te dar ferramentas que você consegue compreender a si e o universo que está ao seu redor. Sabe por que a maioria das pessoas que estão nas religiões tradicionais ainda não conquistaram o que elas desejam? Porque elas estão alienadas, elas estão condicionadas a seguir aquilo que os seus dirigentes mandam. Elas estão condicionadas a não criticar, a não perguntar, a não questionar, a não buscar por elas mesmas, apenas para pegar a receita pronta, apenas para ouvir o sermão da montanha e ir para casa, colocar o joelho no chão e chorar. São pessoas que estão na pobreza, na miséria, no desemprego, na falta de amor e muitas delas estão também na depressão. Na depressão porque se perderam. Se perderam não no caminho daquilo que elas estavam buscando, se perderam no caminho de si mesmas. Elas já se desconhecem. A depressão é o momento onde você perde a sua identidade, porque te falaram tantas coisas, te cobraram tanto, te colocaram tantas metas para você cumprir e você não deu conta.
você se frustrou. Você viu que você não conseguia atender aquelas exigências ou as expectativas do outro. E o despertar da magia pode tirar você disso. Hoje, aqui na Ordem Mística do Rei Salomão, nós manipulamos vários cultos. Aqui é uma ordem de trabalhos de desenvolvimento espiritual, mediúnico e também de orientação. Nós temos trabalhos de umbanda, de candomblé, de paganismo, de quimbanda e também temos alguns trabalhos de xamanismo, com rituais de expansão da consciência com ayahuasca e também com rapé. Mas a ordem em si, ela é um caminho, uma irmandade que busca ajudar as pessoas, busca ajudar aqueles que de fato necessitam e querem uma ajuda. Aos sábados, nós temos projetos sociais, projetos voltados à capacitação e à profissionalização de pessoas gratuitamente. Todo sábado, curso voltados à capacitação profissional para ajudar você que não tem uma profissão a melhorar o seu currículo e buscar o seu primeiro emprego. Ao mesmo tempo, nós temos também trabalhos voltados a terapias holísticas. Então, já foi dado cursos de formação de terapeutas holísticos, de massoterapeutas, reiki. Estamos com um trabalho nas redes sociais, no WhatsApp, com cursos gratuitos voltados a reiki e a outras terapias que serão divulgadas em breve. Mas nesse momento, eu preciso que você anote aí na sua agenda e se comprometa a estar aqui ao vivo comigo no dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas. Nós vamos conversar muito sobre magia, como despertar a magia na sua vida, o que é necessário para você poder começar e como começar, como e onde começar. Nós estamos montando e preparando para você uma plataforma. Esse projeto é o maior projeto de formação de magos e bruxas do Brasil. E eu ainda vou ser audacioso e dizer que é o maior projeto da América Latina. Porque eu desconheço um profissional que vá fazer aquilo que nós estamos propondo para você, aquilo que nós vamos fazer para você. Será um curso de formação de magos e bruxos. Mas não é um curso que se compromete apenas em pegar o seu dinheiro e te dar aqui a receitinha, o PDF para que você leia. Não. Nós vamos, de fato, ajudar você do início ao fim da sua formação. A você encontrar, de fato, o caminho do o despertar, o caminho místico, o despertar da magia, o seu caminho espiritual. Então, esse é o momento de você se comprometer consigo mesmo. Dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas. Nós temos um encontro marcado para despertar a magia. Eu, bruxo e mago Magno Constantino, estarei aqui te aguardando. Compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva em nosso canal do YouTube, me siga nas redes sociais Facebook e Instagram, Magno Constantino, e deixa o seu e-mail lá na nossa plataforma, magnoconstantino.wixsite/despertar, wixsite.com/despertar. Lá você vai deixar 3 informações: o seu nome, o seu sobrenome e o seu endereço de e-mail. Pronto, você reservou a sua vaga para estar comigo nesse novo despertar da magia. Vamos, aproveita. Nós estamos aí na reta final. Nós estamos aí nos últimos dias do ano de 2019. Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. A gente vai abrir essa turma agora e não tem previsão para quando nós teremos outra turma dessa. Não temos, porque esse método, essa nova forma de trabalho, essa formação, ela busca a mentoria, ela busca acompanhar você desde o momento de aprendiz até a sua formação sacerdotal, se é o que você deseja. Mas, nesse momento, eu estou te convidando para despertar a magia. Desperte a magia na sua vida. Encontre o seu caminho espiritual. E eu tenho certeza que tudo vai melhorar.
que tudo vai se tornar mais simples, mais fácil. Você vai enxergar as coisas, os seus problemas. Quando você olhar para um problema, você vai enxergar a solução e não a dificuldade. Então esse é o momento. Dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, eu e você temos um encontro marcado, com o objetivo de despertar a magia. Agradeço a sua presença nessa live, agradeço a sua participação e nós nos vemos lá, dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas. Deixa eu ver se tem participações aqui. Tem sim, a Jaqueline diz, eu tô na mesma, nada me chama atenção, muito menos o evangélico. No meu modo de pensar, eles são treinados para te obrigar a seguir e acreditar no que eles acham certo. Muitas religiões, Jaqueline, muitas religiões têm prendido as pessoas em dogmas e em rituais que não estão agregando no desenvolvimento pessoal desses indivíduos. Então são pessoas que se pegam presas, que se pegam alienadas, agarradas à fé ou a um caminho ou uma tradição que não estão de fato lhe ajudando, não estão ajudando elas mesmas a se aprimorarem. E no dia 30 de novembro é o que eu vou falar aqui com vocês. Eu vou ajudar você a encontrar esse ponto de partida para despertar a magia na sua vida. Eu vou te dar a chave e você vai ser capaz de trilhar esse caminho com bastante segurança e com bastante harmonia. Dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, live O Despertar da Magia. Eu conto com a sua presença. Um forte beijo, um ótimo abraço e até a próxima. Tchau, tchau.